Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. O Cicopne dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. Cicopne, a formar com excelência desde 1981. Olá, boa tarde. Meu nome é Rui Valente, sou diretor do Cicopne e estou aqui para vos dar as boas-vindas a este novo ciclo de webinários. Entretanto, estivemos a reajustar a nossa oferta formativa, a adaptar-nos ao regime de e-learning também. Estamos já a retomar a atividade presencial na medida do possível e temos um vasto leque de ações e de formação profissional disponível. Por isso, estejam atentos ao nosso site, às nossas redes sociais, consultem a nossa página em www.cicopne.pt e poderão ter acesso a um vasto leque de ações e oferta formativa disponível. Boa tarde e continuação de um bom webinário. Ora, boa tarde a todos, bem-vindos ao Cicopne, o Centro de Formação da Construção Civil e Obras Públicas do Norte. Estamos aqui hoje para uma sessão de sensibilização na construção sustentável e construção em madeira. Para isso mesmo, trouxemos aqui à nossa oficina de carpintaria, que é uma das zonas construídas mais sustentáveis que temos no Cicopne, visto que temos utilizamos os três pilares ou dimensões da sustentabilidade, do quais vão falar mais à frente, que é o pilar ambiental, o pilar social e o pilar económico. Utilizamos o pilar ambiental porque construímos isto com madeiras relativamente locais, pinho e soalho em eucalipto. O pilar social, porque temos jovens aqui a contribuir quando se faz muitos brinquedos, muitas coisas para oferecer nesta altura do Natal para várias instituições ao longo destes últimos anos. O pilar económico, porque de facto conseguimos fazer uma poupança económica na utilização deste espaço e na sua construção. Por isso, bem-vindos ao Cicopne. O meu nome é Carlos Miranda, sou técnico superior do centro, um apaixonado pela reabilitação, pela construção sustentável, e quando eu falo de reabilitação à séria e não uma reabilitação sem qualquer estudo, só na parte da demolição e fachadismo. Por isso, quando eu digo reabilitação, é uma reabilitação à séria, olhando pela sustentabilidade das coisas, olhando pela sustentabilidade das construções, não só das madeiras, do outro tipo de construções, mas hoje, especificamente, vamos falar sobre madeiras. Bem-vindos!
Ora bem, agora vamos passar para a nossa pequena apresentação sobre a construção sustentável, construção em madeira. Normalmente uso uma imagem do Cicopne enquadrado no meio verde que demonstra a preocupação e o gosto que temos pela natureza. A construção sustentável, da palavra sustentável, tem uma origem no latim sustentare, que tem como interpretações sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Temos assim a sustentabilidade como uma forma de poder garantir a sobrevivência dos recursos naturais do planeta. A sustentabilidade relaciona-se com o desenvolvimento sustentável, que se define por procurar as melhores soluções, tanto ambientais, económicas como sociais. Temos a definição que saiu e que toda a gente conhece do relatório de Brundtland sobre o desenvolvimento sustentável. É um desenvolvimento de satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. É uma definição consensual entre todos e todos a conhecemos e todos subscrevemos também. A sustentabilidade temos de a considerar como um conceito holístico que integra várias dimensões, dimensão ambiental, dimensão económica, dimensão social, em que todas têm de ser consideradas num conjunto, não separadamente, para termos de facto um desenvolvimento sustentável. Esta figura do conjunto é o que é, no fundo, a sustentabilidade. Trabalhar estas dimensões no seu todo e não só no individual. A dimensão ambiental da sustentabilidade deve ser gerida na utilização de recursos naturais, especialmente os que não são renováveis, para minimizar os impactos negativos no meio ambiente, preservando a biodiversidade e os ecossistemas, promovendo o consumo responsável desses recursos. O que devemos fazer para dinamizar e validar esta dimensão? Ter o meio ambiente sempre em consideração nas decisões que nós tomamos. Em todas as decisões que possamos tomar, ter sempre o meio ambiente em consideração. Na dimensão económica da sustentabilidade, deve-se garantir o desenvolvimento económico, sem que a procura desenfreada do lucro leve à devastação do meio ambiente ou do mal-estar da própria sociedade. O que é que devemos fazer então para validar esta dimensão? Sabendo que as empresas devem continuar a gerar lucros, mas devem ser desenvolvidas estratégias para que a sua eficiência económica não provoque impactos ambientais e para que se possa promover também um emprego digno para as pessoas. A dimensão social da sustentabilidade. Devem ser implementadas medidas para promover o bem-estar da sociedade, respeitar os direitos humanos e a igualdade de oportunidades para todos. Ter uma sociedade mais justa, mais equitativa, com inclusão social e reconhecimento da diversidade cultural. Então, o que é que devemos fazer para validar esta dimensão? É valorizar a qualidade de vida da sociedade, da nossa sociedade e do ser humano. Assim, ao longo destes últimos anos, a consciência humana relativamente à sustentabilidade ganhou uma importância cada vez maior. O facto é que todos sabemos que, mantendo um ritmo atual do consumo dos nossos recursos naturais, não conseguiremos garantir uma vida digna para as pessoas e as gerações futuras. E assim, sendo o nosso setor, o setor da construção, um dos setores que mais consome recursos naturais, devemos ter em conta alguns princípios para termos uma construção mais sustentável. Então, posso enumerar alguns dos princípios que possam
fazer caminharmos para uma construção mais sustentável, aproveitamento de condições naturais locais, o uso de materiais que contribuam para a sustentabilidade da construção, a redução do consumo energético, a redução do consumo da água, a introdução de inovações tecnológicas que permitam reduzir o consumo dos recursos naturais e educar os intervenientes no processo. E quando digo educar os intervenientes no processo, falo em formar, em sensibilizar as pessoas que diretamente atuam no processo da construção. Também é muito importante no nosso setor da construção, para atingirmos, de facto, uma construção sustentável, é a escolha dos materiais. A escolha dos materiais a utilizar numa construção que se quer sustentável não deve ser feita de modo casuístico, mas sim refletindo uma abordagem global. Devemos ponderar todas as dimensões da sustentabilidade, a ambiental, a económica, a social, e também para podermos escolher devidamente o material, deve também ser feita uma análise para esse material relativamente ao longo do seu ciclo de vida. Porque eu não sei se o material inicialmente é mais sustentável e depois não é. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, hoje está na moda os veículos elétricos, e a pergunta é, um veículo elétrico será ou não será sustentável? Epá, no seu decorrer da sua vida útil, ou seja, de nós conduzirmos o veículo, ele é sustentável, porque não consome quase energia nenhuma, não polui o ambiente, epá, é uma maravilha, é sustentável. Mas antes de entrar na sua vida ativa, digamos assim, o que é que se consumiu até produzir um carro? E após a sua vida ativa, o que é que se vai consumir para tê-lo como resíduo? Somando isto tudo, ou seja, fazendo a análise do seu ciclo de vida, eu já não sei se o veículo elétrico será sustentável ou não. Por isso temos de facto de analisar o ciclo de vida dos materiais para dizer que eles são sustentáveis. E agora, focando-nos para aquilo que nós vamos falar a nível de construção em madeira. A madeira é um material de construção que é utilizado desde sempre, na antiguidade. Não podemos esquecer as técnicas de construção em madeira vernaculares, mas temos de integrar as inovações tecnológicas que foram desenvolvidas ao longo destes últimos anos. A madeira, devido ao seu baixo teor de energia incorporada, deve ser vista como um material sustentável. Deve ser vista. Eu, quando digo deve ser vista, nós não podemos dizer automaticamente que a madeira é um material sustentável. É assim, não podemos dizer que a madeira é um material sustentável se eu, para fazer uma construção aqui em Portugal, for abater clandestinamente uma floresta protegida do Brasil com madeiras exóticas e depois as suas distâncias de transporte serem milhares de quilómetros, e aí torna, naquilo que eu já referi há pouco, fazendo a análise de ciclo de vida, torna uma madeira um material não sustentável. Ou seja, sim, temos a madeira que pode ser um material sustentável, desde que nós, localmente, ou aqui falando talvez na Europa, tenhamos florestas devidamente plantadas para depois fazer cortes regulados da madeira para a própria construção. E então, porquê é que devemos construir em madeira? Existe uma série digamos, de fatores que possam induzir em erro ou não quem quer, por exemplo, construir em madeira. Mas há alguns fatores que nós temos de apontar como fatores positivos para a construção de madeira. Por exemplo, a produção da madeira não é poluente, absorve CO2, liberta oxigênio, tem baixa incorporação energética final, ela é resistente, pode ser utilizada como um elemento estrutural, não é? Na própria construção,
tem um peso próprio menor que outras soluções construtivas, o que é que permite é ganhar áreas nas superfícies, áreas de construção, permite uma maior flexibilidade nas alterações, ampliações, modificações de uma estrutura, de uma habitação, de um edifício em si, permite um bom isolamento térmico, permitindo assim a redução da energia consumida para aquecimentos e arrefecimentos, permite também a sua desmontagem e reaproveitamento para outras aplicações em construções novas ou em reabilitações. Por isso, tem uma série de panóplias que fazem com que a construção em madeira seja uma construção sustentável. Agora, para ver outros elementos diretamente na construção em madeira, o meu colega Fernando Ferreira irá vos dar exemplos de construções que são realizadas em madeira. Boa tarde a todos, o meu nome é Fernando Ferreira, sou formador na área de carpintaria de limpos aqui no Sicopne e hoje vamos falar de construções em madeira. Então, com esta apresentação, o que pretendo essencialmente é desmistificar um pouco alguns preconceitos que existem relativamente às construções em madeira. Essencialmente, existe um preconceito que a madeira não é durável. E é exatamente o contrário. A madeira é sim durável e nós temos bastantes exemplos na nossa construção, como por exemplo este que tenho aqui, de uma construção com uma estrutura que evidencia a durabilidade da madeira. É a Sala de Congressos da Alfândega do Porto, que tem cerca de 140 anos, mais de 140 anos, e a estrutura continua, como se pode ver aqui, intacta. É lógico que foi necessário alguma requalificação, mas a estrutura está lá e está em perfeito estado de utilização. A questão que se coloca é essencialmente a falta de manutenção. A fama ou a má fama que tem a madeira deve-se à falta de manutenção. E quando essa manutenção é feita, a madeira é durável. E é durável tanto que, depois de serem efetuadas demolições, a madeira é muitas vezes reaproveitada, ou seja, existem empresas que fazem esse reaproveitamento da madeira e que utilizam para outras soluções e novas soluções construtivas. Para além da durabilidade, a madeira tem também aquilo que nós chamamos os 3 S. A madeira é sustentável, é saudável e é segura. E é sustentável porque a madeira é um armazém natural de CO2, é uma matéria-prima renovável. No limite utópico de se construir só em madeira, teríamos menor consumo energético na produção e na utilização das casas. Na produção, porque o consumo energético da madeira é substancialmente mais baixo do que no fabrico do aço e do cimento. Depois também na utilização das casas, porque a madeira é um regulador da temperatura numa habitação, ou seja, vamos usar menos energia para aquecer ou para arrefecer uma habitação. Depois temos também o facto de que a madeira é 15 vezes mais isolante do que o betão, 400 vezes mais isolante do que o aço e 1770 vezes mais isolante do que o alumínio. A madeira é utilizada de proveniências, ou seja, é proveniente de florestas sustentáveis, ou seja, nós temos a certeza de que essas florestas vão ser reflorestadas e para termos também essa certeza, podemos ter acesso a certificados do FSC ou PEFC, que nos garantem que a madeira é proveniente de florestas sustentáveis. A madeira é também saudável porque a madeira transmite conforto, filtra o ar e é regulador natural de umidade e temperatura ambiente. É um produto não tóxico, reciclável e que não irradia radioatividade, poeiras, gases ou eletricidade estática.
existe um provérbio, um antigo provérbio escandinavo que diz que se o médico não puder fazer nada por ti, então vive numa casa de madeira. Pronto, espelha a naturalidade e o facto de ser saudável uma construção em madeira. Uma construção em madeira é também segura porque uma construção em madeira é resistente ao fogo, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, é bastante resistente ao fogo. As peças de madeira, quando expostas ao fogo, formam uma camada superficial de carvão que atua como escudo protetor, ou seja, a madeira autoprotege-se, retardando assim a propagação das chamas e colaborando favoravelmente para a melhoria das capacidades de sustentação de cargas dos edifícios. Como podemos ver aqui nesta imagem que eu apresento, de uma secção de uma peça de madeira lamelada colada, foi exposta durante 30 minutos ao fogo e, apesar da secção original ter reduzido, temos uma grande parte da madeira que continua intacta, ou seja, consegue suster as cargas do edifício. E temos aqui também uma imagem que, apesar de estar a preto e branco, é uma imagem que espelha bastante as diferenças entre a madeira e o aço, a resistência entre a madeira e o aço. Esta imagem é de um incêndio em que as temperaturas estiveram a mais de 1000 graus e o que vemos aqui é que a madeira, apesar de ter ardido, continua com a sua resistência e o aço dobrou e a madeira ainda consegue estar a segurar nas barras de aço que dobraram. Depois temos as construções em madeira também são seguras porque são resistentes aos abalos sísmicos e isto está provado através de testes que são efetuados em laboratório. Temos vários edifícios que foram testados com vários andares e que a madeira resistem porque a madeira é flexível, é leve, é sólida ao mesmo tempo e possui propriedades mecânicas ímpares que permitem acompanhar os movimentos sísmicos e sem danificar a estrutura. Portanto, a madeira é dos materiais mais seguros para utilizar em zonas sísmicas. Agora, será possível obtermos a madeira, a nobreza e características superiores da madeira sem destruir as florestas tropicais? É claro que sim. Atualmente nós temos novas tecnologias que nos permitem a modificação de madeiras provenientes de florestas sustentáveis e que lhes dão as características das madeiras resistentes tropicais. Ou seja, temos o processo de fosforilação, processo de acetilação e o processo térmico que leva a madeira a temperaturas superiores a 200 graus. Então, no processo de fosforilação, temos uma marca que é a Kebony, é uma madeira modificada por impregnação, sob pressão, de um líquido biodegradável e não nocivo para o meio ambiente. A madeira Kebony tem as propriedades melhoradas, é mais estável, mais dura e mais durável. Esta madeira, então, o processo de tratamento desta madeira tem duas fases. A fase da impregnação, onde é impregnado com um líquido de base biológica, e depois a cura e secagem, onde as células da madeira, depois da modificação, ficam 50% mais espessas, ou seja, com mais resistência. Temos outro processo que é o da acetilação, que temos aqui outra marca que é a madeira Accoya. É sujeita a tratamento que modifica as propriedades da madeira, impedindo que seja degradada por insetos xilófagos. Esta madeira tem uma durabilidade excepcional, dão-nos garantias de 50 anos em contacto com o solo, sem contacto com o solo, e 25 anos em contacto com o solo. Portanto, é uma madeira que tem estabilidade dimensional, desempenho térmico melhorado e é resistente às intempéries e aos raios UV, o que lhes permite serem utilizadas no exterior. Aqui podemos ver então um gráfico que demonstra a excelente estabilidade dimensional. No caso da madeira
que sofre processo de acetilação é bastante mais estável relativamente, por exemplo, à madeira iroco, carvalho ou o próprio pinho. Temos também, relativamente à pegada carbónica, tem uma pegada carbónica bastante reduzida, que podemos ver só a diferença abismal que existe da madeira, deste tipo de madeira, relativamente ao alumínio. É muito maior a pegada carbónica do alumínio. Então temos aqui, já agora, para termos uma pequena noção dos trabalhos que são executados por este tipo de madeira, temos aqui um projeto que foi feito no Reino Unido, que já dá há 14 anos, e temos uma fotografia do antes e o depois, o atual, que a madeira está praticamente intacta. Praticamente não se nota diferenças nenhumas nestes 14 anos. Temos outra situação aqui que foi a Ponte Moisés, que foi realizada na Holanda. É uma ponte que está completamente submersa na água, sofre temperaturas negativas e a madeira continua também intacta. Outra situação, temos aqui uma fachada da loja Louis Vuitton no Chile, que também é uma zona exterior. Por exemplo, um piso de um velódromo também na Holanda, que é uma madeira que tem que ter características técnicas muito boas para ser utilizada neste tipo de pavimentos. Temos, por exemplo, aqui a primeira ponte de madeira do mundo de trânsito para pesados, que foi também feita na Holanda. E temos a maior estrutura de madeira do mundo, uma Arca de Noé, que é nos Estados Unidos, tem cerca de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Portanto, só para terem uma ideia das características melhoradas que este tipo de madeira, este tipo de tratamento consegue ter. Depois, então, temos outro tipo de tratamento, que é o tratamento térmico. A madeira modificada Thermowood é obtida por tratamento com recurso à ação gradual de calor e sem aditivo de produtos químicos, ou seja, é 100% ecológica. As propriedades químicas e físicas sofrem alterações permanentes, o que dá estabilidade dimensional, desempenho térmico melhorado e durabilidade e adequação ao uso exterior também para este tipo de madeira. Temos então aqui o processo de transformação da madeira. Uma primeira fase, uma pré-secagem, depois tem um aumento lento da temperatura e secagem e, de seguida, na fase 4, vai a mais de 200 graus, que vai fazer então a modificação térmica. Por fim, teremos então o lento arrefecimento e ajuste de teor da umidade. Portanto, temos então aqui o esquema do processo de transformação da Thermowood. Temos também aqui alguns exemplos de trabalhos que foram realizados por este tipo de madeira. Aqui as residências flutuantes que são no Dubai. Aqui um piso em deck também numa floresta na China. O mercado de Barcelona também tem a sua fachada completamente revestida pela Thermowood. Um centro escolar de Mouriz, que é aqui mais perto em Paredes. E por último também temos aqui a Capela de São Pedro de Avioso, que é aqui mesmo na freguesia do Sicópone, onde o Sicópone está também, que pronto, também é feita em Thermowood. Depois então, vamos falar um pouco dos sistemas construtivos em madeira, das casas propriamente ditas em madeira, e um dos sistemas construtivos que mais são utilizados é o sistema de troncos lamelados. Este sistema consiste no empilhamento de troncos lamelados através de um sistema de encaixes, formando paredes de sustentação. Estes troncos são lamelados porquê? E não são madeira mesmo maciça, porque o facto de serem troncos lamelados evita o empeno e evita a formação de fendas nas paredes das paredes destas habitações.
Temos o sistema Post and Beam. Este sistema em pórtico concentra os esforços numa estrutura primária de vigas e pilares que poderão ser uma madeira maciça ou lamelada colada, de acordo com as necessidades depois também do projeto. Temos ainda o Timber Frame, o sistema de construção Timber Frame ou de paredes estruturais de armação, caracteriza-se pela realização de paredes estruturais através de uma armação constituídas por montantes e que depois são preenchidas por material isolante e endurecidas com placas de OSB, que são o tipo de placas que temos aqui, por exemplo, aqui por trás de nós. Temos também o sistema ITS. O sistema de construção ITS é um sistema com madeira com isolamento. Utiliza painéis autoportantes para todos os elementos estruturais e de revestimento da casa. Os painéis em lamelas de madeira coladas e isolados com cortiça oferecem uma elevada resistência térmica e permitem uma rápida montagem em obra, que também é algo que é essencial nos dias que correm, será a rapidez de execução em obra. Temos também aqui um sistema mais vernacular, que é as construções em madeira e palha, poderão ser mais baratas, digamos assim, e têm também excelente isolamento térmico e acústico. E, ao contrário do que possam pensar, também têm resistência ao fogo e à umidade. Portanto, esse sistema tem resistência ao fogo e é comprovado por testes que foram feitos de resistência ao fogo. Por exemplo, tem aqui este que apresento, que foi levado a cabo no Instituto Tecnal em Bilbao. Teve uma duração de 2 horas e a parede manteve a sua integridade estrutural. Como podem ver nas imagens, de um dos lados está ainda com fogo, mas do lado contrário a parede continua intacta. Outro sistema construtivo, e este mais recente e cada vez mais utilizado, é o CLT, o Cross Laminated Timber. O sistema de construção CLT consiste numa superposição de várias camadas cruzadas de madeira maciça. É basicamente o processo do contraplacado, da construção do contraplacado. Neste caso, são peças maiores. Portanto, a madeira é proveniente de florestas de gestão sustentável, tem excelente eficiência energética, estabilidade dimensional, resistência a sismos e incêndios e é ideal para construções modulares. É ideal para construções modulares porque as paredes e tetos e pavimentos podem ser feitas e todas montadas e, portanto, vão diretamente para a obra já com a estrutura toda montada. Neste caso aqui posso-vos apresentar aqui uma imagem de uma fábrica de CLT, onde são produzidos painéis de grandes dimensões, ou seja, que nos permitem depois fazer construções com grandes vãos também. Como estava a falar então na modularidade, temos, por exemplo, aqui um projeto de um hotel, em que os quartos são todos feitos individualmente. Aqui já temos então um dos módulos feitos, em que poderá ser transportado via terrestre, já com os módulos feitos, e poderão ser acoplados depois no local, sendo portanto, um trabalho mais rápido no local. A montagem da estrutura em CLT, neste caso com paredes e tetos também. Aqui é como montar um puzzle gigante. Aqui também edifícios com mais do que um piso, neste caso com 3 pisos. Portanto, temos diferentes possibilidades de acabamento. A madeira por si só, como já referi, é um material nobre e, se ficar visível, acho que dá uma melhor qualidade à habitação. Mas, para o caso de pretenderem as características melhoradas da madeira e não quererem a madeira visível, também podemos ter habitações com revestimentos em pedras e peladuro no interior,
ou no exterior também com capoto, para revestir toda a madeira e não ter a madeira visível. Temos também a possibilidade de construir em altura, cada vez mais. Este tipo de material permite-nos construções em altura de vários pisos. Temos, por exemplo, um edifício em Londres com 9 pisos, com 30 metros de altura, um edifício residencial. Temos outro em Melbourne, na Austrália, com 10 pisos. Temos em Londres mais um com 8 pisos. Em Milão, outro com 9 pisos. Ou seja, as construções em madeira podem ser também em altura. E como prova disso, temos aqui já o que podemos considerar um arranha-céus em madeira, com mais de 85 metros de altura, 18 andares. Este edifício, com o qual eu não me atrevo a dizer o nome, porque é um nome portanto é norueguês, tornou-se um edifício de madeira mais alto do mundo após a sua inauguração no ano passado na cidade norueguesa de Bromund, a pouco mais de 100 km de Oslo. Portanto, este edifício é apenas mais uma evidência de que a madeira pode fornecer uma alternativa sustentável ao betão e ao aço. Bom, muito obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham ficado mais esclarecidos relativamente às características da madeira e à viabilidade das construções em madeira. E então ficamos mais à frente a aguardar as vossas questões para podermos responder às vossas questões. Obrigado. E espero que esta sessão de sensibilização vos tenha agradado, que tenha desmistificado muitas coisas sobre a construção em madeira. Claro que isto não é uma formação, é uma sensibilização sobre a construção em madeira. E tivemos todo o prazer em estar aqui a apresentar para vocês. De seguida iremos ter uma breve parte de perguntas e respostas, da qual teremos todo o gosto em responder. Agradeço em nome do SICOPN a vossa presença. Estamos aqui disponíveis para o nosso setor, o setor da construção. Tudo o que necessitarem estejam completamente à vontade. Não podia deixar de me despedir, ao despedir-me de vocês, de falar sobre um projeto em que estamos envolvidos, mais um projeto europeu no âmbito do programa Erasmus+, que é o projeto Under Construction. Ele não tem diretamente a ver com a construção sustentável, mas tem a ver com, digamos, o desenvolvimento de módulos de formação, no caso do SICOPN, dirigidos ao carpinteiro de limpo, que é quem trabalha com a madeira. Por isso, a madeira aqui tema no âmbito da construção sustentável, não podia deixar de referir este programa Under Construction, que vocês podem seguir através do site www.underconstructionkskills.eu. Também tenho uma página Facebook, convido-vos a seguir e a fazer um like nessa página. Os módulos que estão a ser desenvolvidos por nós no âmbito desse projeto europeu são módulos que visam a fazer com que os carpinteiros limpos, os profissionais de carpintaria, possam ser melhores profissionais, porque vamos desenvolver módulos que vão melhorar os seus desempenhos em ambiente de trabalho, em áreas diferentes daquelas que normalmente se aprende na formação de carpintaria. Obrigado. Nós vamos responder de seguida às vossas questões colocadas. Olá, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez a todos a participação nos nossos webinários. Batemos aqui hoje mais um recorde de inscrições.
talvez porque este tema da sustentabilidade e com este ano atípico que temos tido, se calhar começa também a provocar mais alguma preocupação nas pessoas. Vamos ficar então aqui com algumas respostas, algumas questões que foram colocadas. Vamos tentar que os colegas possam então dar aqui algumas respostas. E nós temos aqui uma primeira que eu creio que talvez o Fernando consiga responder. Tem que ver com o preço da construção em betão e em madeira. Qual será a diferença? O que é que fica mais caro? Ora, boa tarde então, mais uma vez. A verdade é que uma casa de madeira, quem compra uma casa de madeira não compra propriamente pelo preço, mas sim por uma escolha, por uma habitação saudável e com consciência ecológica. Uma casa em madeira, se tiver todas as condições e uma boa qualidade construtiva, ela pode ser ao mesmo preço ou até mais cara que uma construção em betão, a dita tradicional. Os valores rondam entre os 750 euros e os 1000 euros o metro quadrado, para terem uma ordem de grandeza, mas sem dúvida que uma casa de madeira, acima de tudo, será pela sua facto de ser saudável e ecológica. Ok, pois realmente pelo que nós ouvimos parece-me que esse será o fator fundamental. Entretanto, há aqui alguém que pergunta se nós temos ou se podemos aconselhar alguma empresa para este tipo de construções. Talvez tu, Fernando, não sei se tens essa informação. Carlos Miranda? Sim, Rita, existem várias empresas que fazem construções em madeira. Como devem compreender, nós, Sicopne, não podemos, por idoneidade, não podemos estar a aconselhar nenhuma empresa diretamente, porque existem muitas no mercado e não podemos nós estar a dizer esta é melhor do que aquela. Existem vários tipos de empresas, e como o Fernando na apresentação dele fez, vários tipos de construção em madeira, ou seja, podemos ter em CLT, em troncos de madeira, em troncos laminados, e depois há empresas que são direcionadas para esse tipo de construção, ou em CLT, ou em tronco, e aí há diferenças tanto em preços como em número de empresas no mercado. Diretamente dizer que a empresa que nós aconselhamos, o Sicopne não poderá o fazer por uma questão de idoneidade da instituição, mas existem os vossos, quem tiver com ideias de construir uma casa própria ou segunda habitação em madeira, deve procurar, além de empresas que existam no mercado, um projetista que possa, de facto, aconselhar e ver qual é aquilo que o seu cliente pretende mais especificamente. Como o Fernando disse, existem vários tipos de construções em madeira e depois eu posso ter uma apetência para um determinado tipo de construção, gosto mais, ou outra pessoa pode ter, eu prefiro CLT, acho que é mais benéfico para mim. Por isso, esta é uma resposta que, respondendo, não respondendo, podemos dizer que existem no mercado várias empresas e que depois deverão procurar o projetista para ver o que é que mais se adequa e que tipo de construção em madeira que a pessoa pretende fazer. Sim, uma pesquisa na internet, existem até alguns grupos de Facebook ligados a esta construção sustentável, pode ser que por aí
consigam também, se calhar, algum tipo de esclarecimento. Temos aqui uma nova questão para, creio que o Fernando poderá ajudar, que alguém diz que dos tipos de construção em madeira que foram apresentados, qual é que será mais sustentável? Os tipos de construção que foram apresentados, todos eles são sustentáveis, tendo em conta a proveniência da matéria-prima, da madeira. Se a madeira não for proveniente de florestas que são sustentáveis, nenhuma delas será sustentável. Como regra geral, todas as empresas que estão a fazer este tipo de construção já têm essa preocupação de ter matéria-prima de florestas sustentáveis, qualquer uma delas será sustentável e será uma boa escolha, tendo em conta os requisitos que nós pretendemos para a nossa habitação. Ok. A Clara Rocha coloca também aqui uma questão que é: porque é que quem tem uma habitação de construção, uma estrutura em madeira, tipo frame, madeira lamulada, revestimentos exteriores em capote e revestimento em madeira com tratamento Thermowood, caixilharia exterior em PVC e cobertura plana em chapa de zinco natural, com junta agrafada, o seguro feito à habitação é mais caro do que a construção tradicional? A mim dizem-me sempre que o agravamento está na questão do risco de incêndio. Talvez, Fernando, consegues ajudar aqui? Pois, a verdade é que ainda há algumas mentalidades que são necessárias mudar. Há muita falta de informação por parte de seguradoras, por parte de alguns bancos, inclusivamente para concederem créditos à habitação, mas a verdade é que se as pessoas forem bem informadas, verão que é realmente o contrário. Eu tenho conhecimento que existem as próprias empresas que fabricam este tipo de habitações em madeira, já têm alguns bancos e algumas seguradoras com as quais trabalham que terão certamente melhores condições para seguros e créditos à habitação. Portanto, é uma questão de mentalidades que estão a ser mudadas gradualmente, mas que neste momento é verdade que ainda acontece. Pois ainda há muitas questões que têm que ser trabalhadas nesta área e outras também. O Igor Teixeira diz aqui, relativamente aos 3 tipos de marcas de madeira que sofrem tratamento, em termos de custos, são acessíveis comparado com a madeira usual que usamos em Portugal? Fernando, talvez tu? Sim, os tratamentos são acessíveis, claro que alguns deles ainda têm um valor mais alto, mas são perfeitamente acessíveis, tanto é que já existem várias construções que utilizam este tipo de madeiras. E é claro, quanto mais se usar, mais os preços irão baixar e serão mais vantajosos também. A próxima questão, eu julgo que também poderás ajudar tu, Fernando, se tens conhecimento sobre alguma empresa que fabrique CLT em Portugal. Sim, neste momento, e creio que será a única empresa no país atualmente e que penso que começou este ano, se não iniciou este ano, estaria para iniciar, mas penso que já começou a produção. É a única empresa em Portugal e por isso se calhar é aqui ao lado em Matosinhos, se procurarem podem ver perfeitamente que existe já uma empresa que nós temos no país a fabricar CLT. E julgo que
numa fase inicial até seria a primeira empresa na Península Ibérica, mas isso também não posso garantir. Mas sim, temos uma empresa em Portugal, pelo menos uma empresa em Portugal, a fabricar CLT neste momento. Acho que tu também vais poder responder à próxima, Fernando, que o Sr. João Maior pergunta se existe algum percentual em relação ao calor da construção em madeira para a convencional e em relação ao tempo de construção, existe também algum dado percentual? Em relação ao calor da construção em madeira, provavelmente estará a falar da sensação térmica de uma construção em madeira. Sim, existem algumas percentagens que são feitas, não tem neste momento aqui essas indicações, mas existem já percentagens relativamente entre a madeira, entre construções em madeira e construções em betão. Relativamente à outra questão, o tempo de construção. O tempo de construção de uma construção em madeira é substancialmente mais reduzido do que é, na minha opinião, uma das grandes vantagens é o tempo reduzido de construção de uma habitação em madeira. A habitação em madeira normalmente é fabricado toda a estrutura em fábrica e depois é montada no local e normalmente será entre 1 mês e meio, máximo 2 meses, numa habitação normal, térrea, será mais ou menos esse o tempo de construção no local. É claro que isso depois pode variar muito, dependendo dos metros quadrados da habitação, dependendo do tipo de acabamentos, depende de muitos fatores e que têm que ser levados em consideração. Mas, regra geral, uma construção em madeira é substancialmente mais rápida a sua construção. Há aqui uma questão que quase que encaixa aqui nesta que tu tiveste a responder, que tem que ver com o preço do metro quadrado em construção de uma moradia térrea e a taxa do IVA neste tipo de construção. Fernando, não sei se tu consegues ajudar aqui. Relativamente ao preço, já referi anteriormente, vai depender muito do tipo de acabamentos, do tipo de construção, do tipo de método construtivo, mas ronda pelas indicações que tenho em algumas empresas nacionais, ronda os 750 euros aos 1000 euros o metro quadrado. Mas, mais uma vez, tem muitos sequês, ou seja, depende muito do tipo de construção que estivermos a falar. Relativamente à taxa de IVA, é normal. A taxa de IVA legal é os 23%. Aqui uma senhora, a Dona Lídia, diz se existem empresas especializadas neste tipo de construção em Portugal. E eu vou já colocar aqui 2 questões para se calhar também irmos, porque acho que podem ser respondidas em simultâneo. Para além disto, se existe esta empresa especializada em Portugal, qual é a madeira que aconselham para uma habitação, tendo em conta o clima no nosso país? Fernando, tu? A primeira questão, existem algumas empresas em Portugal que fabricam casas de madeira. Relativamente aos tipos de madeira utilizados, normalmente o que é utilizado é o pinho nórdico, abeto, também a criptoméria, que é chamada criptoméria japónica, que é asiática, mas que por acaso temos algumas plantações de criptoméria também aqui nos Açores. E depois para pavimentos serão madeiras mais duras,
tipo o eucalipto e o pinho-bravo, que normalmente utilizamos também. Portanto, serão essas as madeiras que normalmente são utilizadas para este tipo de construção e, claro está, que sejam sustentáveis também. Numa construção em timber frame, é possível obter uma boa resistência ao fogo? Fernando, tens que ser tu. Sim, é perfeitamente. Aliás, todas estas construções têm que ter obrigatoriamente resistência ao fogo, elas têm que cumprir o Eurocódigo e todas elas têm que passar nesses requisitos. Portanto, todas estas construções têm obrigatoriamente que ter a resistência, pelo menos que é convencionada, a resistência ao fogo. Vou colocar também aqui duas questões. A Maria João Enes pergunta se não há constrangimentos ao nível da legislação portuguesa na construção em madeira. E o Sr. Paulo Soares pergunta aqui se as câmaras municipais facilitam o licenciamento. Fernando. Pois, mais uma vez, isto é tudo uma questão de mudança de mentalidades e felizmente essas mentalidades já têm mudado e o licenciamento para este tipo de habitações penso que é igual aos outros, a não ser que apanhemos algum velho do Restelo que esteja a trabalhar na Câmara na área de licenciamento e aí poderemos ter alguns entraves. De resto, portanto, não penso que existam constrangimentos para a construção em madeira neste momento, exceto, lá está, alguns que possam acontecer esporadicamente. Ok, aqui temos aqui uma questão que eu também não sei, em relação, o Carlos há bocadinho já falou que ao nível da ética o SICOP não poderia estar aqui a fornecer nomes, portanto, quando nos colocam aqui uma questão que fornecedores de referência temos em Portugal, não sei se nós poderemos dar esta resposta ou não sei, Carlos, se quer acrescentar aqui alguma coisa. Rita, foi aquilo que já referi há pouco. Nós, como sendo formação da construção, não nos é ético estar a dar nomes como referência em Portugal, porque o setor da construção é muito amplo, existem muitas empresas e se nós disséssemos aqui meia dúzia delas, nunca diríamos todas, por isso não podemos, neste momento, estar é uma questão daquilo que foi dito, é pesquisar no Google, existem imensas empresas que fazem esse tipo de construções e pronto, acho que é por aí. Agora queria só acrescentar uma coisa àquilo que o Fernando falou sobre as licenças camarárias. Assim, em Portugal, e isso vai responder a uma série de coisas que estão aí também questionadas, em Portugal todos os edifícios têm de ter licenciamento e esse licenciamento é feito pelas câmaras municipais. Há câmaras municipais que de facto os seus técnicos têm apetências mais recentes e não têm qualquer reticências numa construção em madeira ou em LSF, outro tipo de construção diferente daquilo que nós chamamos de construção tradicional, porque se formos a falar de construção tradicional, o betão e o tijolo não é construção tradicional portuguesa, é a construção do século XX.
Foi aí que desenvolvemos a construção em betão e em tijolo. Antes disso, tínhamos a construção em Perpianhos, aqui no norte, em diversos tipos de acabamentos em terras, e não tínhamos o cimento, o betão e a alvenaria de tijolo como construção tradicional. Por isso, da construção tradicional temos de mudar um bocado esse paradigma. Mas as câmaras, de facto, são as câmaras que licenciam todas as construções no nosso território. E é uma construção em madeira, é uma construção que necessita do mesmo tipo de processo de licenciamento de uma construção em betão. Não há diferença nenhuma. Cumprindo todos os regulamentos, dando entrada nas câmaras municipais de todos os projetos que as câmaras municipais pedem para licenciar uma obra, é exatamente o mesmo processo. Não há diferença nenhuma. Há diferença nas mentalidades das pessoas. Porque eu já assisti há uns anos atrás, para conseguir licenciar uma construção em madeira, uma construção em tronco, foi muito complicado numa Câmara Municipal, muito complicado. E depois alegam essa questão do fogo. Mas o fogo, a madeira se calhar, se for extinto, como é qualquer fogo, é mais resistente que o próprio aço. Por isso, temos de ter essa questão em consideração. Pronto, e era isso, Rita. Já acabou por responder aqui também a outra questão que estava colocada e portanto, vamos avançar. Alguém aqui pergunta se nós vamos disponibilizar os slides da apresentação. Sim, nós vamos, entretanto, depois disponibilizar a gravação deste vídeo, do direto, e vamos colocar também depois a apresentação que foi feita pelos colegas. Há aqui um senhor Ribeiro que diz, desmistificando, é ou não possível construir um edifício em madeira num terreno não urbano ou não destinado à construção, REN, etc. Carlos, eu não sei se aqui consegue ajudar. Sim, na continuidade daquilo que eu estava a dizer, uma construção em madeira tem de ter o devido licenciamento, como uma outra construção. No caso de um terreno não urbano, ou seja, numa zona REN ou RAN, dos PDMs das câmaras municipais, as construções não são permitidas, existem exceções às regras nos terrenos REN e RAN, que indicam uma percentagem máxima de construção que pode ser colocada nesse terreno, e se cumprir esse limite, tanto vale ser uma construção em betão como ser uma construção em madeira. Agora, o desmistificar daquilo que eu entendo de desmistificar, traz aí aquela coisa que costumam dizer, eu construo uma casa em madeira numa encosta que não é permitido construir e ninguém me chateia. Isso, ninguém chateia se ninguém der por ela, ou se de facto não houver uma fiscalização adequada, porque se a construção não for licenciada, não pode estar construída. Isso é ponto assente. Ok. Aqui o Sr. Guilherme diz se as casas pré-fabricadas em madeira já é uma realidade em Portugal. Não sei, talvez o Fernando possa ajudar aqui. Fernando, não sei se estás com o microfone ligado. Peço desculpa, por acaso estava desligado, não sei porquê.
Como eu estava a dizer, nós temos algumas empresas que trabalham na área da construção em madeira e, portanto, essas empresas trabalham maioritariamente para países do centro e norte da Europa, mas a verdade é que nós também já temos algumas casas pré-fabricadas ou casas modulares também no nosso país. Portanto, essas empresas não trabalham só para fora do nosso país, mas também já, felizmente, que já existem cada vez mais pessoas que optam por este tipo de construção, por este sistema construtivo. Agora tenho aqui uma questão que é que já vi sistemas de madeira lamulada apenas e outros que penso não ser lamulada, mas sim constituídos por placas de madeira encaixadas, formando uma parede, seguido de isolamento, lá de rocha e outra parede de madeira. Qual é o sistema mais recomendado? Fernando, podes aqui ajudar? Bom, mais uma vez, neste caso em concreto, terá muito a ver com o tipo de gosto da pessoa e também com o valor que pretende gastar. São preços diferentes para construções diferentes. Eu, pessoalmente, preferiria troncos lamelados colados ou então CLT, que nos dá portanto, uma vantagem relativamente ao tipo de construção que podemos fazer e à forma como podemos fazer e à rapidez que o podemos fazer. Mas, lá está, depende muito do valor que se pretende gastar e do que pretende exatamente da habitação. Bom, e parece-me que não há aqui mais nenhuma questão, pelo menos que possamos para já poder responder. Resta-me aqui agradecer aos colegas que prepararam esta apresentação, agradecer a toda a gente que se inscreveu e sei que há aqui pessoas que nos têm acompanhado desde o início dos webinários. Este foi o nosso último webinário de 2020, portanto, terminamos aqui mais um ciclo de webinários. Quero deixar aqui a indicação de que oportunamente iremos divulgar os próximos webinários para 2021. Vamos ver, em princípio julgamos que isso fique tudo definido até ao final do mês de dezembro. É uma questão também de seguirem as nossas plataformas de comunicação, o nosso site, as redes sociais, nós vamos depois dando conta das novidades. Queria aqui aproveitar a oportunidade para dizer que relativamente à formação, nós temos sempre atualizado no nosso site os cursos a iniciar, portanto ainda há, creio que a começar este ano, só vamos ter um curso, começa dia 14, mas já temos várias ações divulgadas para a partir de janeiro, portanto já temos um leque muito extenso de formações para serem iniciadas a partir de janeiro. Portanto, vou agradecer mais uma vez, despedir-me deste webinário, esperemos que em janeiro nos possamos encontrar aqui de novo para continuar com estas pequenas informações, porque acaba por são temas que às vezes dariam para muito mais, mas que o nosso objetivo é ser aqui muito diretos e poder, com um tempo mais reduzido, poder esclarecer ou pelo menos provocar nas pessoas que possam depois fazer algum tipo de pesquisa mais sobre o tema. E nós continuamos cá, estão os nossos contactos também no site, portanto, qualquer dúvida que tenham, podem sempre entrar em contacto connosco, que serão encaminhadas depois as questões para a pessoa que vai poder informar. Desejo então um final de ano bom, umas boas festas, já podemos desejar umas boas festas, um Feliz Natal a todos e que o próximo ano seja um ano
de renovação, e vamos ver se nos vemos livres deste vírus para que as coisas comecem a modificar um bocadinho. Muito obrigada a todos mais uma vez e até ao próximo webinário, que será às 5. Boa tarde.